Você vai bater a palminha e vai começar ou já tá valendo? Já tá valendo. A palminha já foi. Maravilha. Sejam todos bem-vindos ao Mundo é um Moinho. Hoje especial, presencial, o primeiro Mundo é um Moinho presencial. Num clima tropicalista, nós estamos aqui, vocês já estão vendo, ninguém menos do que Pepe Escobar, o apóstolo do sul global, o pináculo da geopolítica eurasiática aqui na periferia, semi-periferia do sistema mundo. E o nosso colunista do Observatório de Geopolítica, colunista do Sputnik, Valdir Silva, que vai estar conosco aqui ajudando a conversar com o Pepe, numa entrevista, uma conversa entre amigos. Bom, nesse clima, digamos, tropicalista. Em homenagem a Gal, que eu sei que você é fã, Pepe, e é uma das nossas deusas, né, das nossas musas. Pois agora vou recomeçar. Exato. Nesse clima, Caetano, Gil, Chomsky e Celso Amorim, que fizeram agora a Utopia Tropicalista, né, um documentário incrível. O Pepe está conosco e nós vamos fazer esse moinho especial. Agradecer rapidamente também ao Observatório de Geopolítica, do GGN, que o Pepe contribui conosco semanalmente. Toda sexta-feira sai um artigo do Pepe no nosso observatório, dentro do jornal do GGN. Você entra no jornal do GGN, você vai ver as colunas, todo dia tem colunas extraordinárias que nós vamos mapeando o mundo, lendo o mundo, do ponto de vista do hard power e do soft power também, ou seja, da geopolítica pesada e também de cultura, enfim, e por aí, desde o prisma da literatura e da música, e por aí vai, e, sobretudo, a geopolítica dura, como nós analisamos. O Pepe não sabe, mas a sexta-feira, Pepe, no nosso Observatório de Geopolítica, virou Sexta Pepe. Toda sexta-feira fica todo mundo ansioso para o seu artigo que sai na semana. Nós soltamos lá, aos cuidados de Lourdes Nassif. A dona Lourdes está aqui acompanhando a gente, produzindo, junto com o Nassif, né, o Luiz Nassif, o maior jornalista desse país. Agradecer também o André, nosso companheiro de moinho, que está sempre por trás, e a toda a nossa turma do Observatório. A gente, no Observatório, Pepe, nós temos nosso programa toda segunda-feira, às 19 horas, e nós falamos, num clima meio wallersteiniano, cada semana com um lugar do mundo. Claro. Então nós começamos por América Latina, América do Sul, falamos com Chile, Argentina, Milton Santos. Vamos olhar o mundo a partir do nosso lugar no espaço. Depois nós vamos para o Império, nós vamos para a América do Norte, e vamos falar nos Estados Unidos. A gente tem lá o Rafael Iores, professor de Denver, professora do Santiago Dantas, que une Unicamp, PUC São Paulo e Unesp, né, Universidade Estadual de São Paulo, que é a Neuza Bojiquian, uma pesquisadora, digamos, sênior, que está conosco. Depois nós vamos para a China. Nós temos a Maria Tereza Marra, que é da UFABC, e o Pedro, que está em Xangai. Está em Xangai. O Pedro, a Aline Tedeschi, em Xangai. Claro, temos o Elias Jabur, que é o nosso padrinho. Começou, fez o primeiro moinho nosso, é um consultor nosso. O Elias, o professor Evandro Menezes, que também é um sênior, está na China já há mais de uma década, abriu caminhos para uma molecada ir fazer mestrado, doutorado. É um professor de mão cheia. E depois nós fechamos na última semana, então a gente vai para os Estados Unidos, China, Rússia, Eurásia. Aí temos o Valdir, que é nosso colunista, temos a Ana Liv Esteves, que trabalha na Sputnik, estuda na MIGMO, doutorando conheci ele em Moscou. Exatamente, super competente. Muito competente. Temos um núcleo da mãe Rússia, viu, Pepe? Temos a Milena Megré, que é uma Sherpa dos BRICS, da área energética. Jovens pesquisadores. Uma galera muito jovem também, de pesquisadores, que vai te ouvir no mundo todo. Não só no Brasil, mas que está lá espalhada no mundo. Então, só para dizer, Pepe, que esse observatório é muito inspirado
na visão que você traz, quer dizer, nós falamos com pesquisadores que estão olhando a coisa da China, Sim. da Rússia. O Valdir mesmo mora em Kazan, ele está aqui agora, mas ele mora em Kazan, morou em Moscou, morou em São Petersburgo, onde ele fez mestrado. Então, nós falamos o ponto de vista que é o contrário do que a nossa mídia hegemônica traz. Porque vai, por exemplo, fazer uma cobertura sobre a guerra na Ucrânia. A principal emissora do país chama o correspondente em Londres para falar da Ucrânia, tá certo? Foi em Washington. Ou Washington. Não mudou nada. Não mudou nada, só piorou. Então, agora nós trazemos uma visão contra-hegemônica direto dos pesquisadores lá. Então, muito tem de inspiração do que você vê, do que você traz, da sua andagem, porque o Pepe, ele alinha teoria e experiência de campo. Ele tem a bagagem, ele tem os fundamentos e ele roda, né? Ele está lá desde 94 na Ásia, não é isso, Pepe? E nós vamos... É muito engraçado que eu voltei ao Brasil dessa vez, os 30 anos de quando eu me mudei para a Ásia. Para mim tem uma peculiar significância. Vamos começar por aí, Pepe. Como é que foi essa turnê no Brasil? Como está o seu país? Uau! Foi impressionante. Eu comecei a escrever uma coluna hoje de manhã, eu tive que parar para um almoço de business, vou tentar acabar ela de madrugada. Eu muito mais aprendi, claro, eu falei sem parar desde que eu cheguei, não só as 4 conferências nas 4 grandes cidades, como entrevistas extras, podcast extra, etc. Eu tive um encontro bárbaro com PhDs e doutorados em Belo Horizonte, foi sensacional depois da palestra. Pena que não foi tão longo quanto deveria. E eu aprendi muito, acho que razoavelmente a situação interna do Brasil, as contradições internas do governo Lula e outras coisas, como por exemplo, que a China escolheu a Bahia como um polo das rotas da seda, mesmo o Brasil não sendo parte dos BRICS. Eu não sabia disso. Para mim foi uma revelação. Eu quero voltar à Bahia por dentro para ver tudo, os investimentos, etc. E olha que coisa inacreditável. Um cara saiu do Peru para ver a minha palestra em Belo Horizonte. Eu falei, não é possível. Ele veio do Peru por 2 razões. Para ver a palestra e porque tem uma exposição de tesouros do Peru na Praça da Liberdade em Belo Horizonte. Aí eu conversei com ele na manhã seguinte e ele me contou a história do porto que está sendo praticamente terminado, Shanghai, que é o equivalente de Shanghai, ao sul de Lima, com 70% de investimento da COSCO para exportar para o Pacífico. Eu não tinha ideia que esse porto existia. Já me botou na cara. A próxima vez que eu ver o Brasil, eu vou lá, vou a Lima e vou achar. Eu quero ver esse porto na frente, como os portos das rotas da seda em Myanmar, ou no Sri Lanka, ou aquele porto na fronteira do Cazaquistão, Korgos, que eu fui, é um porto de seco, né? Dry port, que é o grande porto da ligação China-Cazaquistão. Os caras estão fazendo um porto monstro no Peru. Eu não tinha ideia disso. Ou seja, eu aprendi muito mais do que tudo que eu pude contar para os diversos públicos com quem eu falei aqui nas 4 cidades, do caminho para o mundo multipolar, dos problemas dentro dos BRICS, da desdolarização, da guerra na Ucrânia, da demência da OTAN, etc. Então, para mim foi de uma riqueza extraordinária. E eu preciso de alguns dias para processar tudo que eu ouvi aqui. Fantástico. Ô Pepe, e aí, saindo aqui, né, nós vamos começar de dentro para fora, só mais uma questão aqui interna. E como é que você vê o Brasil com relação às últimas vezes que você veio aqui? É interessante esse ponto de vista, porque você olha de fora, sim, sendo de dentro. Sim. Não é isso? É diferente da visão do estrangeiro. E a pergunta o que é o presidente Lula lá fora, né? Como é porque o presidente Lula aqui na nossa, digamos, mídia hereditária, como diz o Chico Sá, o nosso amigo Chico Sá, a mídia hereditária, não há dimensão do que é o presidente Lula em termos de política externa. Não. Então, são 2 questões, né? O que o Brasil mudou das últimas vezes que você veio para cá, que você pode perceber, você sente alguma coisa, enfim, você observa diferenças. Sim. E o que é o presidente Lula fora do Brasil,
de um brasileiro que mora fora há 40 anos? Eu estou vindo uma vez por ano agora, acho que está começando a virar metódico. 2022, 2023, 2024, uma vez por ano. Mas eu fico muito pouco tempo, menos de 2 semanas, não é, Sofia? E essa vez eu fui a 4 cidades. Da última vez eu fui a 4 cidades também, da primeira vez só 3. E agora é o governo Lula, ou seja, o governo Lula mesmo, em ação, né? Isso. Vou processar especialmente o que eu ouvi das dificuldades que o Lula tem para governar. A minha impressão de fora de que ele é um personagem larger than life, sozinho. E rodeado de todo tipo de pressões, rodeado de quintas colunas, rodeado de ministros que trabalham contra ele fundamentalmente, contra a agenda principal dele. Ou seja, a impressão, eu posso estar extremamente errado, e aí eu submeto a vocês, é de que basicamente ele é o driblador sozinho, tentando armar uma super jogada no meio de campo. E não tem ninguém ali no ataque para receber a bola. Pode ser que eu esteja muito errado. Como ele é visto de fora é outra história. Ele é visto como um dos, se não o grande líder do sul global. E isso vai de Rússia, China, a Índia, Irã e Turquia ao Golfo Pérsico, a África e até o sudeste da Ásia, que é teoricamente muito distante, mas Lula é agora muito conhecido na Indonésia, por exemplo, nas Filipinas, na Malásia. Então é uma dicotomia enorme entre a impressão que o sul global, a maioria global tem de que, como ele sendo um grande líder do sul global, ele é capaz de tudo. Não. Ele tem as suas enormes limitações e isso é uma coisa que você só sente no terreno aqui. Então isso eu vou precisar de algum tempo para processar. Inclusive para processar um nível onde eu posso fazer um ensaio de fora e de dentro, por exemplo, para o Valdai, na Rússia, ou por algum think tank chinês. Então é uma responsabilidade. Mas eu vi muitas coisas preocupantes sobre o isolamento conceitual do Lula no seu próprio governo. Eu vi umas coisas de ministros que são anti-BRICS. Não sei até que ponto isso é verdade ou não, mas as fontes eram boas. De ministros que foram literalmente apontados pelo grande irmão, entre aspas, ou seja, a agenda é outra. E esse jogo de equilíbrio constante que ele tem, ele é mestre em fazer jogo de equilíbrio, mas com a idade, aliada a uma experiência enorme de ver como as coisas funcionam e às vezes como as coisas não podem funcionar, que isso esteja minando pouco a pouco. A gente conta que ele tem ainda energia suficiente para os próximos anos, mas vai ser muito difícil. Especialmente agora que é o fato principal que eu tentei deixar bem claro nas palestras. O Brasil é um dos 6 swing states, para todos os think tanks americanos. Isso. Você já está antecipando uma pergunta. Não, nós vamos entrar nisso agora. Não quero cortar a sua pergunta. Não. Só para o público, né, interagir com a gente aqui. Você soltou uma coluna que foi o colosso americano, né, para emular, que foi um colosso a coluna. Um pequeno libelo sobre os swing states globais. Sim. Toda semana eu entro com o Nassif no jornal GGN, às segundas-feiras, e a gente tem repercutido o que são swing states, que é uma discussão ultra avançada no sistema mundo. Os think tanks americanos soltam reports, soltam relatórios quase que diários sobre isso. Nós estudamos lá no nosso grupo de estudos na USP, no Santiago Dantas, enfim, monitoramos isso. E é uma discussão que aqui ela está começando a está pantanosa ainda. Quem são esses swing states globais e qual é o papel deles no mundo? E aí depois eu vou passar para o Valdir. Bom, eles foram apontados diretamente, não só um ensaio monstro sendo a Foreign Policy, mas isso foi chupado pela Foreign Affairs, pelo Hudson Institute, todo mundo já pensa em termos desses 6 swing states. Vamos começar pelos não-BRICS. Esse report saiu antes da expansão dos BRICS. Perfeito. Super importante. Indonésia e Turquia. Eles tentaram influenciar na última eleição indonésia. E a Turquia, para eles vão influenciar o tempo todo.
Primeiro porque eles não confiam no Erdogan. A começar porque ninguém na Turquia confia no Erdogan também. Bom, mas essa é outra história. Arábia Saudita, que na época ainda não era membro dos BRICS. Aí são 3. Aí os outros 3, membros dos BRICS. África do Sul, evidentemente, Índia e adivinha o mais importante? Nós. Ou seja, entre os swing states, o mais crucial para o império em derrocada, quase terminal, é aqui. Que é um dos temas X de, não só do que eu tenho escrito, mas do que a gente discute entre nós, vários de nós, o Alistair Crook, Martin Nov, Ray McGovern, Larry Johnson. Nós somos um pequeno grupo e a gente está sempre em contato uns com os outros. E reforçando, porque nós somos muito poucos, e evidentemente é contra todo o arcabouço do que o Ray McGovern chama de MICIMAT, né? Complexo Industrial, Militar, Congresso, Inteligência, Academia, Mídias, Think Tanks. Esse é um monstro. Nós somos 5 ou 6 caras, não é muita coisa, entende? Mas é legal porque a nossa audiência global presta muita atenção e repercute muito. E a nível acadêmico, como a gente está discutindo nessa nossa conversa, é muito importante isso. Que novas gerações muito bem educadas na academia, pelo sul global e pelo norte também, eles repercutem o que a gente conversa. Isso é fundamental. Porque as novas elites têm que estar conscientizadas desse choque absoluto, não agora absolutamente frontal, entre o que eu denomino de Otanistão, em português, e Eurásia, que tem várias declinações. Pode ser Eurásia, pode ser maioria global, pode ser sul global, mas vocês entendem, né? A maioria absoluta, os 88% da população global, essencialmente. Fantástico. Valdir, vou passar a bola para você entrar aí no... É muito notório que a gente tenha esse termo, né, swing states, que é um termo usado quando a gente discute a política doméstica dos Estados Unidos. Sim. Relativamente àqueles estados que podem, numa determinada eleição presidencial, escolher um democrata ou escolher um republicano. E esse termo, ele também guarda um pouco de arrogância, porque eles estão olhando o mundo como se fosse o seu ambiente doméstico. Quer dizer, já não temos o problema da extrapolação jurisdicional estadunidense em outras partes do mundo. Agora eles analisam o mundo como se estivesse analisando a casa deles. Então por isso até que eles determinam alguns países inteiros e nações como swing states. A escolha dos swing states, né, se a gente for olhar vamos extrapolar esse tipo de interpretação. Se nos Estados Unidos a escolha é entre um partido democrata e um republicano, no mundo eles estão olhando e dizendo, bem, ou eles vão escolher o Otanistão ou a Eurásia, ou eles vão escolher a unipolaridade ocidental ou o mundo multipolar. Mas no fundo é isso. Você colocou isso muito bem, porque esses caras não têm visão estratégica. E é isso que é muito difícil de explicar para o sul global, inclusive para as novas elites do sul global. Kissinger, Realpolitik, esses caras não têm estratégia, eles têm táticas. Eles usam sempre as mesmas táticas, que são extremamente limitadas e provincianas, como você mesmo destacou. Swing state é um termo de eleição doméstica nos Estados Unidos. Os caras amplificam isso para como se isso tivesse um alcance conceitual global. É ridículo, é ridículo. É bem diferente de quando eles tinham estrategistas, entre aspas, que ainda, digamos, mal teleguiados, mas sabiam pensar. Brzezinski. Quando o Brzezinski escreveu o Chessboard em 1997, era bastante clara a diretriz. Olha, não podemos permitir a emergência de um competidor do mesmo nível na Eurásia, seja como for. Aí a gente começa a perder nossa primazia. Isso era bem teorizado e, na prática, era exatamente isso que estava acontecendo. Os caras hoje não são mais capazes. Os caras hoje são capazes de fazer pacotes de sanções contra eixos do mal, entre aspas. Você chama isso de estratégia?
piada, né? Isso nos leva, inclusive, a algo que a gente pode discutir aqui, que é o último pacote, justamente, que está embutido nesses 61 bilhões de dólares que eles diziam que eles nunca iam passar, os republicanos nunca iam passar, terminaram passando, e com mais coisas embutidas no pacote. Claro, é uma lavagem de dinheiro para o missimato. A grana pesada vai ficar lá, em Washington, Virgínia e Maryland. Aí vai uma nesguinha para a Ucrânia, que no máximo vai ser 8 bilhões de dólares, vai ser um monte de dinheiro. Um nesgão para Israel e uma nesguinha para Taiwan. Mas fundamentalmente é uma lavagem de dinheiro interna essa história. Mas quando você vai ler definição deles, é um act. Nos Estados Unidos, quando você tem um act, é porque o negócio vai virar política mesmo. Olha o nome do act. É a paz através da força no século XXI. Ou seja, o nome, a terminologia já define o que eles querem. Aí quando você lê o act, é um negócio alucinante. Eles criminalizam o eixo do mal principal, que é a Rússia, a China e Irã. Não por acaso os 3 BRICS mais importantes, isso a gente pode discutir na sequência. Criminalizam a Palestina inteira, todas as facções palestinas, e principalmente um pacotão extra breve de sanções anti-Irã. Isso é a política externa americana para os próximos anos, porque isso aqui está ligado diretamente a uma vitória do Trump. Porque os caras que aprovaram isso daqui são republicanos, essencialmente. Ou seja, pode mudar o governo, continua a mesma paranoia, a mesma ausência de análise estratégica a longo prazo, que é o que os russos, antes da operação militar especial, no final de 2021, as famosas cartas que eles mandaram para o Pentágono e para a OTAN. Escuta, vamos sentar aqui e resolver a questão da segurança para vocês, no espaço pós-soviético, na Europa Oriental, no nosso espaço comum, etc. e tal. O que eles definiram, a terminologia correta, é indivisibilidade da segurança. Vocês lembram exatamente a resposta qual foi de Washington e Bruxelas. É o que a gente chama de não resposta. Não disseram nada. E, entre outras coisas, isso gerou, 2 meses depois praticamente, a Operação Militar Especial. Porque aí a inteligência russa já tinha indícios claros de que ia ter uma blitzkrieg contra o Donbass. E isso Putin e o Conselho de Segurança na Rússia jamais poderiam permitir. Então isso é uma visão estratégica. Você vê a estratégia do inimigo a longo prazo, você já imagina quais são os próximos passos do inimigo, e nesse caso da SMO, você tem é uma atividade preventiva, no fundo. Se você não tivesse essa atividade preventiva, ia haver um massacre no Donbass. E isso a inteligência russa já tinha 99%, certo? Inclusive eles deram 3 datas possíveis para o Putin em fevereiro. Uma delas era, olha, pode ser antes do fim do mês. Não é à toa que a SMO começou entre 22 e 23 de fevereiro. Né? Esses caras não, esses caras fazem isso aqui que eu acabei de relatar para vocês. É um eixo do mal, é um horror, sanção para todo mundo. Estão criminalizados. E isso passa como estratégia. Fantástico. Ô Pepe, o Pepe é fácil falar com ele, né? E é difícil ao mesmo tempo. Isso é complicado, não é, Valdir? Na verdade, é quase um oxímoro falar com o Pepe. É quase um oxímoro, exato. É uma contradição em processo, como diria Mazzucchelli. Mas gostei de contradição em processo. É o clássico do professor Mazzucchelli da Unicamp. Walking Contradiction, para citar o Chris Christopherson. Fantástico. É fácil porque é um craque, né? Então, do jeito que se jogar a bola, ele vai matar no peito, vai dominar, ele sabe o que fazer, né, Valdir? E é difícil porque ele vai fazer uma jogada que você não está esperando. Ele vai olhar para um lado e tocar para o outro. Exatamente. Não, só o Ronaldinho era capaz. Então, Pepe, você já pegou o nosso roteiro aqui que eu tinha preparado com o Valdir e já inverteu ele. Então, eu vou no flow aqui. Eu não vou deixar ele engessado, tudo bem? Eles invertam o a gente está num bar mesmo e tudo isso, né? Num clima tropicalista, fim de turnê aqui no Brasil. Eu vou falar da inteligência americana, né? Chamada inteligência americana.
É o tema que eu estudo de perto, né, já há algum tempo, fruto do meu mestrado, meus estudos no doutorado, lá no Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo, enfim, troco isso com os meus colegas. Você citou o Brzezinski aí, passou pelo Kissinger. O que aconteceu com os grandes estrategistas americanos, que obviamente tem uma quebra de geração, né? Mas não foram capazes de reproduzir discípulos à altura. Só para dar uma ilustração, né? Vamos pegar agora o secretário de Estado norte-americano, o Blinken, que o professor Fiore, eu sempre gosto dele, diz que ele tem uma imagem sacerdotal, né? Ele parece um sacerdote. O Fiore está sendo muito diplomático. Está sendo diplomático, exatamente. E ele tem essa coisa, que é um discípulo, digamos, medíocre, de Madeleine Albright, que é uma discípula vulgar de Brzezinski. Então as coisas vão deteriorando a ponto que, quando você olha, eles se perderam no fanatismo excepcionalista deles e eles não conseguem sair dessa armadilha. Eles não conseguem olhar nada através disso. Como o próprio Kissinger conseguiu ver na Guerra Fria e achou saídas ali para virar o jogo. Como é que é, Pé? Por que isso aconteceu? E só para fechar, ao mesmo tempo que nós vemos essa molecada agora se manifestando com força, com veemência, estudantes ocupando campos de grandes universidades, de todo lugar, nessa insurgência contra o massacre que Israel vem promovendo na Palestina e que une aí os jovens democratas que votam no Partido Democrata com a direita republicana, que é contra essa política externa absolutamente errática de Biden e esses falcões e pombinhos em peles de falcão, né, pombinhos democratas, que estão exercendo lá. Então, decifra isso pra gente, nosso mago das RI aqui, das relações. A pergunta é ótima, porque as nuances internas da pergunta são excelentes, porque tem a ver com a degradação do ensino superior, especialmente em humanidades, não só nos Estados Unidos como na Europa, isso é transatlântico. Isso vai, eu diria, de Yale e Columbia até a Sciences Po em Paris, e tudo que tiver no meio. E o outro elemento é uma mediocrização das elites, que o papel de pensadores estrategistas como Kissinger e Brzezinski foi reduzido muito por influência dos neocons durante muito tempo, especialmente Bush 1 e Bush 2, a você ter funcionários de terceira ou se não quarta, de uma mediocridade absolutamente extraordinária, como o Little Blinken, que era um redator de discursos do Biden no House Foreign Relations Committee, Comitê de Relações Exteriores do Senado. Ele era um redator vagabundo de discursinhos num comitê de Senado. E hoje o cara é secretário de Estado. Ou seja, o absurdo é equivalente a Annalena 180 graus ser ministra das Relações Exteriores na Alemanha. É algo que eu discuti com meus amigos alemães, eles falaram, mas para nós, alemães, é evidente. Se você visse o nível de degradação do ensino superior na Alemanha nos últimos 20 anos, nós vamos precisar de 20 e 30 para voltar ao estágio que a gente estava há mais de 20 anos. E é a explicação direta para você ter uma mediocridade absolutamente fora de qualquer esquadro, como a Annalena, como ministro das Relações Exteriores. Nos Estados Unidos, você pode aplicar a mesma coisa para Little Blinken, que é um político de carreira que entrou no Departamento de Estado para fazer carreira como diplomata, nunca avançou muito, aí pegou esse empreguinho de redator de discursos no Senado, um cara que podia ter chances de um dia se candidatar à presidência, chegou à vice-presidência, ele continuou no staff do Biden durante 8 anos, durante a era Obama, quando Biden era vice-presidente e no início da destruição do Brasil. Super importante, não se esqueçam nunca disso. E hoje, vocês viram o que aconteceu 2, 3 dias atrás, né? A velocidade é brutal. Este personagem vai visitar Xi Jinping finalmente, depois dos chineses postergarem ao máximo. Puta, vai ter que vir aquele chato aqui, tá bom. Então vem.
Tem um vídeo que vazou essa semana que é um negócio absolutamente extraordinário. Xi Jinping dando voltas na sala de recepções do palácio em Pequim. Ele dá uma volta, 2 voltas, 3 voltas, aí ele fala bem baixinho. Quando ele vai embora, aí o cara, uma vozinha lá do fundo, fala, hoje à noite. Ele dá mais uma voltinha, mais uma outra voltinha. Finalmente entra Blinken, atrasado. Você imagina um secretário de Estado dar um chá de cadeira, o dirigente mais poderoso do planeta, em Pequim? Ou seja, não é nem que ele... regras diplomáticas básicas, como a gente conhece. É uma arrogância tão desmesurada que ele acha que ele pode escapar dessa história. Quando o Blinken se encontra, por exemplo, com o Wang Yi, ministro das Relações Exteriores chinês, e com o Lavrov, os caras com 3 ou 4 adjetivos reduzem ele a pó na sua frente. Ele é um péssimo argumentador, ele só fala em clichês, ele é incapaz de ler não, porque ele lê um press release, ele é incapaz da sua cabeça, sem um texto de apoio, falar 2 sentenças que escapam a um clichê. E esse cara é o secretário de Estado americano. Então é tudo isso junto. A figura do estrategista americano de fundo, a partir já do novo milênio, adivinha quem assumiu esse papel? Um neocon, Robert Kagan. Era um cara que o Obama era visto para cima e para baixo em Washington, carregando livros do Robert Kagan embaixo do braço e dizia, tô lendo, muito legal, etc. O cara é um neocon de quinta, vagabundo. Família Kagan, aliás, intelectualmente é uma coisa horrorosa. Ele foi um dos idealizadores do projeto para o novo século americano, ainda no final dos anos 80, ainda sob a era Clinton, que já estava catalogando, nós vamos ser o século americano, o segundo século americano vai ser nosso século XXI. Durante a era Bush, ele era a sumidade, Bush 1 e 2 ele era a sumidade. Na era Obama continuou sendo sumidade porque os na verdade pré-anti-Trump, os democratas pró-Trump, para minar os republicanos com Trump, e todas as variações neocons, ziocons dentro do governo, eles achavam que o Robert Kagan era o grande conceptualizador, porque ele tinha escrito um livro absolutamente estúpido, dizendo, nós somos de Marte e os europeus são de Vênus. Nossa, que coisa inteligente. Mas se um aluno seu fizesse isso, você reprovava esse vagabundo. Pois é, isso daí virou uma bíblia em Washington. Ah não, nós somos marcianos, a Europa, Vênus está subjugada ao nosso poder marcial e isso vai continuar daqui para frente eternamente. Então, imagina tudo isso junto, dá um resultado prático como o Blinken. E marido da senhora Maidan, né? Desculpa, eu não falei, eu assumo que vocês todos sabem. Marido de Victoria Fuck the EU Nuland. Eu vou até servir mais água aqui. Não precisa dizer mais nada, né? O Valdir vai entrar nos BRICS ali, que ele é do grupo de estudos BRICS aqui, de altíssimo nível do Brasil. Mas antes, pra gente não sair dos Estados Unidos, Pepe. Sim. É uma questão que chega todos os dias pra gente, no observatório, no moinho. Qual é a diferença pro sistema mundo, pro big picture, se Biden for reeleito ou se Trump voltar? O que está em jogo do ponto de vista geopolítico Ótima pergunta. do sistema mundo? Substancialmente muito pouco. Ou seja, eu vou simplificar ao máximo, aí depois a gente pode entrar em detalhes. A guerra existencial, entre aspas, vai deixar de ser contra a Rússia e vai passar a ser contra a China. Aliás, já é. Porque na cabeça dos republicanos eles já estão em guerra contra a China, eles vão usar tudo em Taiwan e no Mar do Sul da China para provocar a China, praticamente provocações de serial killer, sem parar. Essa é a diferença fundamental. Em termos de excepcionalistão, não muda nada. Eles vão estar um pouco menos desesperados com o fato de serem humilhados na Ucrânia. Há a possibilidade deles
deixarem a OTAN um pouco mais de lado, embora o Trump, se for eleito, todo dia ele vai falar, tem que pôr 2%, 3%, 4% do PIB. Vai ter aquela palhaçada todo dia. Mas vão se concentrar na China e você pode ter certeza, no primeiro mês da administração Trump, em janeiro do ano que vem, vai ter um pacotaço anti-China, como teve no Trump 1, Trump 1.0, onde demorou um pouco, mas a primeira grande política dele anti-China foi um pacotaço de sanções. Os chineses olharam aquilo lá, tudo vai mudar o nosso modus operandi? Não. Sabe o que eles fizeram? É sensacional. Ok, nós temos um programa que chama Made in China 2025, feito na China 2025, onde eles iam ficar, lá plano quinquenal, né? Espetacular. Em 2025 nós vamos ser o top no mundo inteiro em pelo menos 8 das 10 principais disciplinas tecnológicas. Quando os americanos viram isso e os caras assessorando o Trump viram aquilo, falaram, sanções. Eles pararam de utilizar a terminologia e continuaram fazendo exatamente a mesma coisa. Vai chegar o ano que vem, eles vão estar já, pelo menos 6, 7 das 10, eles vão estar em primeiro lugar. Por que a gente já sabe disso? Porque os caras jogaram a Janet Yellen naquela viagem absolutamente estúpida dela de algumas semanas atrás. Ela chega em Beijing, olha, vocês estão com overcapacity, superprodução. Dá para vocês produzirem um pouco menos? Isso foi o X da questão da Janet Yellen, da visita da Janet Yellen. É alucinante, porque eles sabem que eles não podem competir. Em termos de capitalismo tradicional, não tem como competir. E os chineses sabem usar o capitalismo tradicional porque eles sabem usar o capitalismo produtivo para o benefício próprio e para o benefício de exportar mais. O Pepe, mas aí parece, só desdobrando aqui, né, que essa nuance, ela é quase que de caráter estrutural mesmo, porque o Biden, ele comprou essa guerra na Ucrânia como... Desculpa, posso te interromper? Claro. O combo Biden. Aquele cara não consegue ler um teleprompter, como vocês todos sabem. Exatamente, o combo, perfeito, um adendo perfeito. O combo Biden comprou essa coisa como uma guerra de cowboy contra a Rússia, não é isso? Então ele tem que, para eles, perder essa guerra na Ucrânia é uma derrota moral. Mais do que isso, que eles não podem admitir. Não. E ao mesmo tempo, o que o campo de batalha nos mostra é que eles não podem vencer, porque para a Rússia é uma guerra vital. Então, o Putin, ele não vai aceitar, e ele tem capacidades militares para isso, perder uma guerra na sua fronteira, porque desde o princípio ela é determinada com a guerra vital. Sim. E o Biden, ele vai sair humilhado de lá se ele admitir essa derrota, porque não é uma derrota contra um grupo terrorista, contra uma organização transnacional, coisa do tipo. É uma derrota contra o grande inimigo norte-americano da segunda metade do século XX, contra o que ele demonizou, contra, enfim, a Rússia de Putin. Ao mesmo tempo, ao dividir essas forças, ou seja, manter a guerra contra a China, que o Trump declarou, guerra comercial, e que ele escala a ponto de ser uma guerra também moral, bem ao estilo dos democratas, não é isso? Não é só uma guerra comercial, tem a questão dos direitos humanos, toda aquela coisa democrática. Genocídio no Xinjiang. Genocídio no Xinjiang, exatamente. Então, eles escalam nesse sentido. Mas eles ficam dividindo ali com a Rússia. Então eles estão aqui, eles têm que encarar a China e eles têm que encarar a Rússia. Na Rússia eles perdem no campo de batalha. Na China eles perdem no campo da economia. E o Trump, ele já dá indícios, embora obviamente o Deep State não, mas de que ele vai recuar na Rússia. Ele tem uma relação com Putin, ele tiraria lá o exército em 24 horas, pararia o financiamento, tudo isso. Digamos, são sinais de nuvens diferentes, e colocaria todas as forças contra a China. Então, quer dizer, são mudanças que tem que ser levadas em... Por que eu estou insistindo nisso aqui, Pepe? Porque às vezes, principalmente no campo da esquerda, tem-se a impressão que os Estados Unidos é uma coisa só e não tem nuances. Mas quando se mergulha naquele pântano, nós vemos que isso é importante. Muito pelo contrário. Isso eu aprendi morando em Washington e falando com todos esses caras. Eu fui em quase todos os think tanks.
que eu queria ouvir na minha frente os caras falarem essas coisas, não só ler os reports. Eu fui muito ao Senado, eu fui muito à Câmara, eu falei com vários independentes, não tem muitos independentes. Eu fui ver todo mundo que falava no National Press Club, que tinha alguma importância, inclusive os israelenses. Eu lembro de uma entrevista com a Tzipi Livni, que foi no National Press Club, ela se recusava a responder as nossas perguntas. E chegou uma hora, um dos nossos colegas falou, escuta, por que você vem aqui? A gente vem aqui para te fazer perguntas. Se você não quer responder, vai embora. E ela foi. Ela abandonou o palco e foi embora. Ou seja, isso mas é legal você ver esses atores na sua frente e cai a máscara. Perfeito. Todos esses. Mas, voltando à sua constatação, que é muito boa. Tem um ponto que você falou que particularmente chamou a atenção. Tem gradações, tem nuances, mas a psicose excepcionalista é comum a todos. E isso é uma psicose do establishment inteiro. E o establishment, ele não está no Congresso, no Senado. Eles são mensageiros pagos de quinta, como Biden. Biden é um mensageiro vagabundo de alguns interesses bem explícitos. E ele já era russófobo quando ele estava no Senado. Ele já era russófobo nos anos 90, muito antes do Obama chegar ao poder. Teve um pesquisador que desencavou um vídeo dele na época do Brzezinski, de 97, falando o que ele fala hoje. Ou seja, ele mantém a consistência, né? Vem a grana de corrupção que chove na conta dele, ele tem que manter a coerência, né? Ou seja, nada disso espanta. As gradações é mais complicado, porque como ele agora alguns dos subteóricos, ou seja, os caras têm um mínimo QI, estão percebendo que não é uma derrota só dos Estados Unidos, é uma derrota da OTAN como um todo. Se eles perdem, eu fiz uma formulação baseada na minha primeira viagem ao Donbass esse ano, no meio da noite, eu estou lá no countryside do Donbass e falei, nossa, acho que eu achei a fórmula. A ordem internacional baseada em regras veio ao rico solo negro de Novorossia para morrer. Eu falei, bom, se eu pudesse resumir tudo isso que está acontecendo em uma frase, eu usaria essa. Eles sabem que se eles perdem essa guerra em Novorossia, terras russas, historicamente, a OTAN inteira desaba, não é só o poder do Império, mas a OTAN inteira desaba, a aliança desaba, já tem rachas pesados dentro dela. E, por extensão, a própria União Europeia desaba também, porque a União Europeia basicamente é o braço político da OTAN. Perfeito. Porque é assim que funciona a Europa. Bruxelas é NATO, União Europeia, Comissão. A maior parte do mundo não sabe que funciona assim. Ainda não respondi a sua pergunta. Não, claro que você respondeu, claro que você respondeu. Quem tem ouvidos que ouça, não é isso? Até a estratégia de segurança nacional americana diz claramente que a OTAN ela é a cabeça de ponte dos Estados Unidos na Europa. Né? Exatamente. Eles deixam isso bem claro, deixam isso bem evidente. Tá contigo, Valdir. Já vamos lá. Eu queria, então, aproveitando esse tema, né, aproveitando que a gente está passando por uma verdadeira guerra proxy no território da Ucrânia, entre justamente as forças da OTAN e a Rússia, tanto é que é um fato muito curioso que a guerra acontece na Europa e o principal financiador é justamente os Estados Unidos da América, o que é incrível, mais de 70% de toda a ajuda militar e financeira fornecida a Kiev vem dos Estados Unidos, e a guerra está acontecendo na Europa, bem curioso. O Putin, em junho de 2023, ele reuniu a liderança africana que foi participar do Fórum Econômico de São Petersburgo, que é um dos maiores fóruns dessa natureza que ocorre na Eurásia, e ele revelou para essas lideranças que a delegação russa e a delegação ucraniana, nos primeiros meses de conflito, estavam próximas de chegar justamente a um acordo. Estava 90%. Fantástico. 90%. Em Istambul. Eu estava lá. A gente estava lá e a gente sabia, olha, eles vão fechar amanhã. Estava quase fechado.
Entrou Boris Johnson e entrou o Departamento de Estado, Blinken e os outros. Entrou todo mundo falando, não, vocês não vão assinar nada. Não pode. Imagina o Churchill olhando pro Boris Johnson. Acabou. Acabou. O conflito, então, era para ter durado menos de 2 meses. Sim. Então você teve a famigerada, infame visita do Boris Johnson a Kiev, fez todas as promessas que podia fazer para o Zelensky. Zelensky acreditou nessas promessas, ou parece que acreditou, foi alçado a uma posição de herói do Ocidente e está aí agindo como tal até os dias atuais, ou tentando agir como tal, né? Porque ele é um ator, então ele pode muito bem desempenhar esse papel. A questão é, a guerra continua justamente porque houve esse encorajamento de atores externos para que a Ucrânia não assinasse essas negociações ou acordo com a Rússia. E qual vai ser o momento, então, que o Ocidente, que propiciou, né, essa continuação do conflito, vai parar e dizer, bem, agora não dá mais, e vai fazer, enfim, seja quem estiver ali na liderança da Ucrânia, voltar a se sentar a negociação com os russos? Porque é o Ocidente quem decide, não é a Ucrânia quem decide mais. Não, a Ucrânia não decide, aliás, a Ucrânia não decide nada, nunca decidiu nada, na verdade. Essa Blitzkrieg que aconteceria em fevereiro de 2022 são ordens americanas e implementação da OTAN. Treinamento das forças ucranianas pela OTAN, retaguarda da OTAN e os generais que estavam em Kiev já há algum tempo. E mais ainda depois, vocês lembram da famosa contra-ofensiva, que foi um desastre absoluto. Alardeada no verão passado. Pois é, o Zaluzny era contra a contra-ofensiva. Ele falou, militarmente a gente vai tomar uma cacetada. Foi exatamente o que aconteceu. Mas o SBU, Inteligência Externa, e o GUR deles, Inteligência Militar, falam, não, tem que ser isso. Por quê? Porque são os caras da CIA e do MI6. Ou seja, essa ofensiva, entre aspas, foi saiu da cabeça basicamente da OTAN e desses altos assessores com trânsito infinito em Kiev de serviços de inteligência. O Zaluzny é um cara, como general ele era muito bom, ele estudou com Gerasimov, ele respeitava os russos, ele estudava as mesmas técnicas de guerra nas mesmas escolas, né? Ele falou, não vai dar certo, ele não deu outra. Ele fez o melhor dele dentro das circunstâncias. Bom, uma das razões porque depois ele foi escorraçado, porque não serve mais. E o MI6 falou, não, esse cara não dá, tem que ser um dos nossos. Aí botaram esse vagabundo Sirski, que por sinal é praticamente russo, na verdade, que é conhecido como general da derrota. Tudo que ele entra, perde. É o cara que está comandando o exército ucraniano hoje. É o Midas ao contrário. Isso, ele é o Midas aos avessos. Ele é o Midas ao contrário. Mas o quê? Imposição, mais uma vez, da inteligência MI6, CIA. Mas tinha uma outra coisa que exatamente, o que pode acontecer não é um cessar-fogo, porque os russos não vão cair nessa esparrela de novo. E quando você vê a mudança do discurso, desde o grande urso lá em cima até o Lavrov, que é extremamente ponderado, e o Nebenzia, o representante deles na ONU, que é extremamente ponderado, eles estão dizendo basicamente, no último mês, especialmente depois do atentado terrorista em Crocus, Nebenzia falou isso na ONU literalmente. A única coisa que vai ter para discutir é a modalidade de rendição. E isso pegando o que o Lavrov já tinha começado a dizer, que é o seguinte, esta guerra vai ser definida no campo de batalha. Ponto. Não tem mais o que discutir. Não tem cessar nada. Cessar fogo. Então é isso. Eles quando digam o Conselho de Segurança Nacional, Putin e o Conselho de Segurança Nacional, isso está extremamente claro. E tem agora, digamos, como uma espécie de alívio cômico, as intervenções do Medvedev no Twitter X, que algumas delas são de rolar de rir, basicamente.
Ele agora destrói. Ele com está ironia. unplugged, como você costuma dizer. Né? Eu chamo ele de Medvedev Unplugged. Porque desplugaram o cara e agora ele fala o que ele quer. E como ele é um dos membros do Conselho de Segurança, tem aval dos circunspectos, Patrushev, etc. Mas ele pode falar o que ele quer. Ele faz citações em latim. Ele fala, vocês vão confiscar? Vocês não sabem o que vem na sequência. É maravilhoso, porque... Maravilhoso no sentido de que precisava, acho que, um evento catalisador para o Conselho de Segurança como um todo ter uma visão que é discutida em Moscou, em jantares, com business. Eu vi isso de businessman em Moscou. Mas, escuta, é uma quase guerra. Os caras não vão lá e acabam esse negócio. Porque é bad for business, basicamente. E a maior parte da população que fala, escuta, eles estão atacando Belgorod, eles estão atacando nossas refinarias, eles estão atacando navios da frota do Mar Negro. E aí, vocês não fazem nada? Depois do atentado terrorista em Crocus, agora é um consenso nacional. Ele tem 87% dos votos e ele tem a opinião pública inteira dizendo, escuta, vai lá, acaba esse negócio. Então agora eles podem escolher, como disse o Nebenzia, a modalidade de rendição, que é onde a gente está no momento. Isso vai durar o quê? Vai ter uma ofensiva no verão? Possível. Até onde eles vão chegar? Eles vão conquistar o Donbás inteiro? É possível. Eles vão querer atravessar o Dnieper? Ninguém sabe. Eles vão tentar um play até Odessa? Pode ser, mas pode ser o ano que vem. Está nesse ponto. Ou seja, os russos agora decidem no campo de batalha até onde eles querem ir e em que modalidade. Mais cedo ou mais tarde, evidentemente, alguém com um IQ mensurável em Washington vai dizer, escuta, não dá mais. Vamos tentar sentar e salvar alguma coisa dessa história. Eles não vão conseguir salvar o mito OTAN. Esse já desmontou. Está sendo desmontado a cada dia. Todas as Wunderwaffen, F-16, tem competição entre pilotos de Su-35 na Rússia para ver quem vai ser o primeiro a matar um F-16 novo aqui. Está nesse pé. Ô Pepe, uma pergunta muito simples. Diga. Quem é e o que quer a maioria global? Uau! Só o Brasil é capaz de fazer essas perguntas. Não, porque o Brasil vai fundo mesmo. O problema do Sul global é que não é homogêneo. O que os russos na presidência dos BRICS esse ano estão tentando reverter até um certo ponto. O fato de você já chamar 5 novos BRICS, botar todos na mesma mesa com uma voz egalitária, ou seja, a Etiópia levanta o dedo e fala alguma coisa, é igual a Rússia ou a China falarem alguma coisa. Isso é bárbaro. Isso o Lavrov fez questão de deixar bem claro. Quando ele encontrou com a gente agora em fim de fevereiro, ele fez altos elogios aos BRICS e disse, olha, é um clube informal, a gente quer que seja aberto, flexível, porque a gente quer que todo mundo tenha voz. Então, no momento, primeiro a gente precisa acoplar esses novos 5, mostrar para eles como funciona o clube, deixá-los à vontade, aí a gente vai pensar numa expansão, que é algo que talvez a partir da cúpula em Kazan em outubro, talvez nem tenha já uma nova lista, mas eles vão discutir, ok, entra mais 5, mais 6, mais 7, tem uma lista de mais de 40 que querem entrar, isso sobe toda semana, né? E outra coisa que é sensacional, que já começou a ser discutida em Moscou, informalmente, mas alguns formalmente já deram o seu palpite dizendo, esse é o futuro, juntar os BRICS com a Organização de Cooperação de Xangai. Se isso acontece, aí é a bomba definitiva. Você tem 10 mais 10, ok, alguns interpolados, né? Mas a Organização de Cooperação de Xangai tem Rússia, China, Irã, Paquistão, Índia e os 5 da Ásia Central. E tem Turquia, Mongólia e Afeganistão como observadores, que pode eventualmente virar membros. Junta esses com os BRICS 10 e mais uns 4 ou 5, é a nova ONU. É a nova ONU. E a cabeça de Rússia e China já esse ano é, olha, a ONU está morta. Basicamente eles estão dizendo, a ONU é uma coisa corporativa onde o maior acionista é os Estados Unidos, eles ditam tudo. É assim que eles veem a ONU.
Eles não podem dizer isso em público para a maioria global. Então a China toda semana fala, queremos respeitar a Carta da ONU, etc. Lavrov, Nebenzia falam a mesma coisa, mas eles já estão trabalhando para um sistema alternativo. E esse sistema alternativo seria a união dos BRICS com a SCO. Isso é game changer, isso é o game changer. Se isso acontecer, uau! Aí não vai ter nenhuma tática do Império, muito menos estratégia que eles não têm, para conter isso. Eles já estão desesperados com o status quo do momento, que é a ascensão dos BRICS, que eles nunca esperavam. Você pronunciava a palavra BRICS em Washington até uns anos atrás, que clubinho vagabundo que os caras ficam falando, que não quer dizer nada. Agora, shit, é sério. Imagina quão mais sério pode ficar entre esse ano e o próximo. Valdir, depois dessa pedrada global... Mas acordaram tarde, não é? Acordaram tarde. Acordaram tarde, você tem toda a razão, sim. Como sempre, né? Como sempre. Eles pegaram o inimigo errado no começo do milênio. Vocês lembram do começo do milênio? Os caras escolheram o inimigo errado. Uma das razões, o começo a sua primeira pergunta, Robert Kagan, Paul Wolfowitz, que esses caras são estrategistas. É um bando de ideólogos malucos. O inimigo é o Islã. Vamos lá destruir tudo. Afeganistão, Iraque, Somália, Líbia, Síria e o grande prêmio Irã. A gente sabe o que deu. Enquanto eles escolheram esse inimigo errado da guerra do terror, isso durou pelo menos de 2001 a 2017. Não, com Obama ainda. 2001 a 2015, 16, ou seja, eles perderam todo o início do milênio concentrando-se no inimigo errado. E a Rússia e a China viram o buraco, né, e foram... É fascinante. Que tudo tem a ver com estratégia. Ou seja, tinha um grande estrategista russo, Vladimir, e na China, eu diria que tinha uma estratégia do partido. Desde o começo os líderes não eram grande coisa. Jiang Zemin, Hu Jintao, era meio, né? Mas quem estava pensando por trás, os caras estavam vendo já a longo prazo. Porque as lições que eles tomavam e tomaram desde o início é Deng Xiaoping. Não se mostrem, não sejam arrogantes, mantenham um low profile, vão seguindo, né? Atravessando o rio, sentindo as pedras, se você cai, você se reergue, etc. e tal, mas nunca apregoe o que você está fazendo. Eles só começaram a apregoar agora com o Xi porque eles estão assentados numa base extraordinária de potência econômica, tecnológica, extinção da pobreza, tudo ao mesmo tempo. E maior parceiro comercial do sul global, as novas rotas da seda, que são um projeto geoeconômico e geopolítico ao mesmo tempo. Ou seja, esses últimos 10 anos solidificou a trajetória na cabeça da liderança do partido e fala, bom, a gente está no caminho certo, as linhas gerais. O resto agora são ajustar detalhes. E temos a parceria com a Rússia, que nunca foi uma parceria tão profunda. E vice-versa. Ou seja, a aceleração do pivô para o Oriente da Rússia foi em grande parte uma reação ao abandono do Ocidente, mas estrategicamente o Putin olhou a Eurásia como um todo e falou, mas escuta, o centro do planeta é aqui, e eu estou no centro, vou aproveitar isso. Por que eu vou ficar cultivando esses caras que não me querem? E que ainda por cima ficam nos jogando sanções, proibições, russofobia, cultura de cancelamento, tudo isso. São decisões estratégicas. E não tem ninguém de alto nível no Império capaz de tomar uma grande decisão estratégica. Escuta, vamos sentar com esses caras? A gente pode até fazer uma nova Yalta de repente, vamos dividir. Mas a gente conserva algo importante do que nós temos no momento. A decisão estratégica deles foi subjugar a Europa. Que coisa mais estúpida do que isso? Eles estão sendo expulsos da Eurásia, vão ser expulsos do Golfo Pérsico, do oeste da Ásia, mais cedo ou mais tarde, estão sendo expulsos da África, mas vassalizaram a Europa. O que nos leva ao problema brasileiro.
o que eles não podem perder de jeito nenhum? A América do Sul. E quem é o foco principal? É aqui. Por isso que aqui vai estar na mira dos caras 24/7 daqui para frente. E é isso que todo mundo no Brasil, pensante, tem que estar muito atento. Vai ficar ainda muito mais pesado do que é. A guerra híbrida anti-Brasil pode inclusive virar guerra quente em determinadas instâncias. E eles não vão largar o Brasil de jeito nenhum. Por falar em Europa, você teve umas colunas, né, muito interessantes, citando o Emmanuel Todd. Eu até cito ele no livro também. O livro é ótimo. O livro dele é muito bom. E é um livro, né, fenomenal. E espantoso. Espantoso, exatamente. Eu estava procurando a palavra. E foi um livro que causou barulho em todos os lugares, varreu a Europa, né? Sim. E a pergunta é, você tem uma visão privilegiada porque você mora na França também, é uma das suas bases também no Otanistão, né? A gente já conversou com você direto da França, a gente estava com o embaixador Bustani, né? Sim, foi uma conversa foi ótimo. Maravilhosa, né? Embaixador Bustani, um abraço. E que também está sempre em contato conosco. E como que, Pepe, digamos, o berço da civilização iluminista, do iluminismo, do renascimento, né? Essa coisa pôde chegar como é que produziu grandes pensadores. Nós estamos falando de produzir o Jean-Jacques Rousseau, os grandes enciclopedistas, né? Voltaire. Nós estamos falando de gente que pensou o que nós temos de melhor no Ocidente, né? De filosofia, de política, de antropologia, de sociologia, e se reduzir a pequenez que pode ser expressa no Petit Macron, né? No Pequeno Príncipe. Sim. Ele é um signo disso. Como eles chegaram, em termos geopolíticos, a se submeter a um papel tão pequeno na história? Nossa, é uma excelente pergunta porque, bom, todos nós temos tradição europeia, né? Todos nós nós somos herdeiros laterais do Renascimento e do Iluminismo, na nossa educação latina, pelo menos, né? É uma fonte de espanto e de extrema tristeza. Tem a ver com a degradação absoluta da qualidade da educação superior no Otanistão inteiro. Tem a ver com a wokização progressiva, o estouro da cultura de cancelamento nos últimos anos, onde tudo que não é legitimado por uma autodescrita elite, que não é nem elite intelectual, mas na verdade é Bruxelas, que é uma elite burocrática, eurocrática, kafkiana. Eles delimitam quem deve ser excomunicado, quem deve ser cancelado. E, por exemplo, o saber livre humanista, por exemplo, desde um neoplatonista na corte dos Médici até o Montaigne, por exemplo, é absolutamente impossível um negócio desse. Absolutamente impossível. Tem alguns caras bárbaros na Itália, mas eles são tão marginalizados, você os acha em pequenos canais do Telegram. Sabe, tem um cara que fez o prefácio de um dos meus livros, que está saindo na Itália agora, o professor Andrea Zocca, é um professor de ética da Universidade de Milão. O cara é um humanista do século XVI vivendo hoje. Mas ele está circunscrito. Jamais o Corriere della Sera vai botar ele. Mas é absolutamente impensável. Então tem grandes cabeças. E todos eles contemplam o seu desespero, né, conversando com seus alunos ou com seus interlocutores. Mas como a gente chegou a isso? Tem muito a ver com o processo de fundação e constituição da União Europeia. Eu estava vendo isso vindo para cá. Quando eu estava no avião, vindo para São Paulo, no meu avião que atrasou meio-dia, eu falei, puta, o que eu vou falar na primeira conferência? Eu falei, vou me perguntar sobre a Europa, evidentemente. Aí eu fiz um flashback, eu falei, claro, eu cheguei a 3 nomes que são fundamentais na constituição do embrião do que seria a União Europeia. Um alemão e 2 franceses. O alemão era um oficial nazi.
e os franceses eram dois colaboracionistas de Vichy. Então já Monnet, Robert Schuman e o Alain, o alemão. Só isso, só os três caras principais, que hoje são idolatrados. Você chega em Bruxelas, fala o nome desses caras. Júpiter, Plutão. São semideuses lá. São semideuses absolutos. Desde a Constituição, quando ainda nem era mercado comum europeu. O primeiro presidente do que viria a ser a Comissão Europeia foi esse cara, o Alain, de 57 a 68, ou 58 a 67. Essa foi mais ou menos a época. Esse cara foi o precursor de Ursula von der Leyen. E era um fucking nazi. Ou seja, isso pra mim já explica tudo. Os principais personagens constituintes do que depois seria a União Europeia e o papel legislador da Comissão. Isso tem muito a ver. Junta isso com a degradação do ensino acadêmico nas universidades italianas, francesas e alemãs especialmente, isso explica o estado de sujeição abjeto hoje desses quintas colunas. Von der Leyen é a primeira de todas. Von der Leyen é um caso claro. Scholz nem se fala. Charles Michel, mas todos eles. Aquele Borrell, que é um político de quinta espanhol. Todos eles, é o mesmo molde. Stoltenberg. Nossa, Stoltenberg é pior ainda. Stoltenberg, ele foi, como chama? Cultivado para ser um futuro líder desde que a CIA o identificou quando ele era estudante na Noruega. Ou seja, eles pegam os caras desde o começo. Opa, esse aqui, vamos investir nele, vamos botar ele nessa universidade, ele vai estudar, vira primeiro-ministro e depois vai para o hotel. Aquele Fogh Rasmussen, dinamarquês, o ex-secretário-geral da OTAN, a mesma coisa. Ou seja, o chapéu é para a eficiência dos caras em organizar uma network e identificar os quintas colunas nos lugares estratégicos. Eles são mestres nisso. Ninguém é melhor do que eles nisso. É a única coisa que eles sabem fazer. Fantástico. São operações de relações públicas, propaganda, marketing, doutrinação, tudo isso, tudo junto. Ninguém os bate nisso. E construir narrativas falsas. Nisso ninguém os bate, né? Que aula, hein, Valdir? Uma aula. A bola é tua, Valdir. Eu tô aqui só. E na verdade... Uma aula magna. E na verdade, primeiro que depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa passou por um processo bastante grave de desmilitarização, mas passada ou iniciada, né, a Operação Militar Especial na Ucrânia, ocorreu um outro processo, na verdade esse processo já vinha tendo lugar há bastante tempo, a dessoberanização total do continente. Perfeito. Foi o maior processo de dessoberanização, acredito, de toda a história da Europa. E isso ficou muito claro justamente com a explosão do Nord Stream 2. Por quê? Tem um jornalista que, inclusive, o Pepe acompanha, eu também acompanho de quando em quando, que é o Seymour Hersh. O maior repórter investigativo americano dos últimos 50 anos. Bom, acho que vocês sabem dessa história, mas é bom reiterar sempre. Por favor. E ele revelou justamente uma análise de que o governo americano tinha conhecimento, deu o apoio para essa operação que, na prática, cortou o cordão, é uma espécie de cordão umbilical entre a Rússia e a Europa, né, justamente por conta da questão do gás. E aí você tem uma Alemanha com uma liderança fraca, com todos esses problemas que você mencionou da Europa, que não disse praticamente nada, né? Então você tem literalmente nada. A maior potência, o carro-chefe, a locomotiva da União Europeia ficou calada perante esse processo. Então a gente pode dizer que não há mais esperança de voltar a um bom senso, né? A Europa não consegue mais fazer, não consegue dizer não. Depois começou a curto prazo, não. Respondendo a sua observação, a curto prazo, não. A médio e longo prazo, há intelectuais de altíssimo nível que no momento estão marginalizados, especialmente na Alemanha e na Itália. Eles apostam que com um câmbio de governo, daqui a alguns anos, eles não esperam que isso aconteça até o final dessa década, por exemplo, pode haver um novo pacto russo-alemão,
e pode haver uma desagregação interna da OTAN e da União Europeia, e aí Rússia, Alemanha e outros vão constituir um polo, e aí o império vai ser expulso gradativamente da Europa. Esse, digamos, é o cenário otimista, mas é plausível, bastante plausível. A história do Nord Stream é... Bom, o grande furo jornalístico do milênio, mais uma vez, foi o Sy Hersh. Por que ele consegue fazer isso? O Sy Hersh é impressionante. O Sy Hersh é o grande jornalismo velha escola. É o que a gente chama jornalismo de sapato e jornalismo de telefone. O cara sai na rua e vai atrás falar com todo mundo. E pega o telefone e fala com todo mundo. Como é o Sy Hersh, todo mundo atende o telefone. Tem um problema sério. Por que ele conhece todo mundo? E por que todo mundo no eixo sabe que ele é o grande jornalista investigativo? Eles têm suas próprias agendas. Então eles podem passar várias coisas para o Sy Hersh que podem ser... Isso é complicado. Ele sabe disso, mas ele enfrenta o risco. Nesse caso, por exemplo, ele apostou praticamente tudo nas suas duas fontes principais, que fundamentalmente era... Aí depois a gente fez vários de nós fizemos um breakdown. Ok, quem pode ter sido a fonte do Sy Hersh? Tem uma lista de 10 caras. Esses são os 10 caras de um comitê mais ou menos secreto, entre aspas, que estava sentado desde o começo nessas deliberações de o que nós vamos fazer com o Nord Stream, que já tinha. Era um negócio onde estava o Jake Sullivan diretamente envolvido, assessor de segurança nacional. Tinha Blinken também, tinha Victoria Nuland, obviamente, do Departamento de Estado, ela era o número 3. Tinha muita gente do governo, tinha a CIA, gente da administração Biden, e tinha esses caras que eram, digamos, acadêmicos, especialistas, etc. E a fonte principal do Sy Hersh é um desses caras. Como ele é muito bom, inclusive ele disse depois, escuta, eu não dei todas as menções. E teve alguns nós da história que eu tive que deixar de fora. A gente entendeu isso como a Polônia. Porque a primeira grande matéria dele estava tudo centrado na Noruega e nos mergulhadores americanos. A história dos mergulhadores americanos ele matou, mas de cabeça, porque ele tinha um informante lá na base. Que os caras estavam treinando, depois foram para a Dinamarca, etc. E os noruegueses foi muito fácil, porque os noruegueses deixaram várias pistas. Ele não entrou na Polônia. E vários de nós, por fora, a gente fala, não, os poloneses estavam envolvidos também. Mas por alguma razão X que ele não explicitou, ele deixou de fora. Mas isso é que é jornalismo investigativo. E se você tem uma fonte bomba, que te conta uma história bomba, mas que você tem como comprovar com outras fontes, você publica, que é o que ele sempre fez. E com a sua credibilidade, evidentemente, ele destrinchou basicamente todo o mecanismo que levou à destruição dos Nord Stream. Mas todas aquelas evidências circunstanciais de Victoria Nuland falando, Biden falando, Blinken falando, Stoltenberg falando, isso extra, circunstancial. Mas o mecanismo, ele se destrinchou. Aconteceu alguma coisa? Absolutamente nada. Ele foi taxado de conspiracionista, velho, fabricante de fake news, etc. Ou seja, escafandrista. Escafandrista. Ou seja, o nível geral de imbecilização é tão grande que quando alguém vê um fenômeno de jornalismo investigativo como esse, as pessoas não sabem nem como reagir mais. E, evidentemente, todo o peso da Casa Branca, do Departamento de Estado, etc e tal, bom, nem negaram, né? Eles vieram com lembra da contranarrativa deles? Que foi um barquinho com 5 caras dentro, que jogou, né? Ancorou lá no meio, jogou uma bomba e a bomba depois explodiu. Não, fora as acusações de que foi a própria Rússia que explodiu. Exatamente, no começo, os russos que explodiram o seu próprio Eles sempre fazem isso, né? Eles sempre explodem os seus próprios pipelines. Suas pontes, né? É uma loucura. Ô Pepe, a dona Lourdes Nassif, aqui, nossa produtora, pediu até para descer um cafezinho. Maravilhoso. Oi. Obrigado, Lourdes. Porque feito esse prelúdio, agora nós vamos começar a entrevista.
Uau! Apenas um aquecimento, né? Começa agora. Agora nós vamos começar. Tá. Pepe está lançando um livro que se chama, um título muito sugestivo, que é Eurásia versus Otanistão. Ele vai falar melhor, mas esse livro já está publicado lá fora, está saindo nos Estados Unidos, outros lugares, né? E ele dialoga com o livro anterior dele, que é Os 20 Raivosos, os anos 20 raivosos, que é uma referência a Hemingway, né? Hemingway e tal. Gerald, sim. Exatamente. Pepe, fala para nós sobre o lançamento desse livro, o que tem nesse livro, o que nós podemos achar lá. Esse livro nos interessa muito, já ele vai estar sendo circulado em grupos de estudo, nas nossas trocas, e vai ser debatido. Fala pra gente sobre Eurásia e Otanistão, por favor. E ver a possibilidade de ser traduzido no Brasil, né? Claro. Eu tive uma experiência horrível com um dos anteriores, o Império do Caos, que o meu publisher vendeu para uma editora que eu nunca tinha ouvido falar aqui, fizeram uma tradução horrorosa, não me pagaram direitos autorais, o livro saiu sem nenhuma divulgação, é uma experiência muito traumática, na verdade. Então esse, se sair no Brasil, ele merece um tratamento, né? Bom, foi um desafio. O meu publisher falou, escuta, algumas dessas suas colunas têm uma audiência brutal, vamos juntar as melhores, mas com um fio narrativo. Eu falei, tá bom. Aí eu tive que ler tudo, né? Comecei a reler tudo, do fim de 2019, pouco depois na verdade, desde a expulsão dos americanos e da OTAN do Afeganistão, agosto, fim de 2019, aí 2021, 2022, 2023. Aí eu fiz mais ou menos um fio narrativo que pode explicar, ou pelo menos dar os principais dados de vários processos. A guerra na Ucrânia, a ascensão do mundo multipolar, a expansão dos BRICS, como funciona a Organização de Cooperação de Xangai, o mapa da desdolarização. Então no meio tem entrevistas, tem vivência na Ásia Central e na Rússia, por exemplo, tem alguns, digamos, pit stops no circuito, onde eu uso um pouco de viagem em antropologia, mas para falar de geopolítica. Por exemplo, quando eu fui para o interior da Anatólia rever o caminho do Rumi, eu estava falando sobre os povos túrquicos. Então você usa para atrair o leitor para um tema bem mais amplo, né? Em Bukhara, por exemplo, ou Samarcanda, eu falo do Heartland, da Ásia Central como um todo. Na Sicília, eu uso a Sicília, desde a Sicília, quando os gregos estavam implantados na Sicília, para eu falar da OTAN. Então isso dá uma quebrada, porque senão o livro é muito denso, porque basicamente os temas principais são Aliança Estratégica Rússia-China, essa configuração com o Irã, a caminhada dos BRICS, tem várias cúpulas, tem cobertura de várias dessas cúpulas importantes. Por exemplo, tem um artigo sobre o Fórum de São Petersburgo e outro sobre o Fórum de Vladivostok para explicar o que está acontecendo no extremo leste da Rússia e como está sendo incorporado no crescimento da Rússia como um todo. Tem muita China, evidentemente, tem uma das colunas basicamente entrando fundo conceitualmente sobre o conceito de Império do Meio, conceito de tudo sobre o Sol, todas essas coisas. Se você não, o Tao, a importância do Tao, se você não conhece esses detalhes da história chinesa, você não vai entender o que a China faz hoje. Então isso pode ser muito útil, inclusive para um leitor que tem pouca informação sobre, especialmente para quem já tem alguma informação, né? Então esse o fio condutor do livro é em torno do grande clash do século, que é basicamente o Otanistão do lado, comandado pelo Império, e o que eu chamo de Eurásia, e na introdução eu tenho que explicar o que é Eurásia, porque tem várias definições de Eurásia. Poderia ser sul global, poderia ser BRICS expandido, poderia ser maioria global. E na verdade todos esses termos são intercambiáveis, porque a Eurásia está na vanguarda do sul global, da maioria global, porque os dois principais
organizadores e catalisadores do que será a nova ordem são Rússia e China. Então essa é uma explicação, de a mini explicação. Ainda bem que o café já está aqui. Já. Perfeito. Vamos fazer um brinde aqui, Pepe. Vamos fazer um brinde, café. A nova ordem multipolar. A nova ordem multipolar. Pepe, você falou de China, né? Tá tudo aqui que nós estamos discutindo, pessoal, está no livro do Pepe, Eurásia versus Otanistão, que aborda praticamente a geopolítica do século XXI, de maneira bastante contundente e interessante. Pepe, você falou de China. A China é o grande rival global, sem dúvida nenhuma, é o desafio hegemônico. Né? Na figura wallersteiniana, né, do Wallerstein, é a águia pousando forçadamente, né? Nós estamos vendo o pouso forçado da águia e a ascensão e a reascensão, né? O reemergir do dragão. E segundo o Wallerstein, a partir de 2001, dos anos 70, no final dos anos 60, a águia estava pousando lentamente. E depois se tornou um voo acelerado, quer dizer, o bico empenou para baixo. E é isso que nós estamos vendo desde a doutrina Bush e tudo isso aqui que a gente já discutiu aqui, essa demência global aí do estabelecimento norte-americano. Ao mesmo tempo, Pepe, queria que você tocasse 3 pontos aqui da China, né, para a gente caminhar para o nosso final. Primeiro, as novas rotas da seda, que eu sei que é um assunto que você não só conhece, mas te interessa pessoalmente. A importância das novas rotas da seda. E aí eu quero só fazer um paralelo, né? Os Estados Unidos têm hoje cerca de 130... A última vez que eu fiz o levantamento era 134 bases militares ao redor do sistema internacional. A China tem acordo nas novas rotas da seda com cerca de 145 países. Então veja como a coisa está se transitando. Novas rotas da seda, Taiwan, que é o que nós discutimos também com todos os nossos grupos de estudos chineses, e os 99,9%, 999, dizem que se a coisa escapar para uma terceira guerra vai ser em Taiwan, ou no Mar do Sul da China, que é ali que a China vai revidar. Ali a China não abre mão. Saindo dali... Então, uma palavrinha sobre isso, uma palavra sobre o Mar do Sul da China e Taiwan, as novas rotas da seda. E, para fechar isso aqui, né, é a questão que a gente vinha falando da desdolarização, porque todas têm a ver com a quebra da hegemonia global dos Estados Unidos, né, e com essa ascensão da China. Então, como que esses tabuleiros aqui, eles jogam nisso tudo? Mais 3 horas, sabe? Não, sério, é 1 hora para cada um dos 3 vetores da pergunta. Café! Bom, vai ser difícil ser conciso, eu vou tentar ao máximo. Eu vou começar por Taiwan. O mapa da mina de Taiwan foi estabelecido por Deng Xiaoping, essencialmente, já no fim dos 70, começo dos 80. O mapa era volta de Hong Kong em 97. Ele queria uma data fixa, foi exatamente o que aconteceu. Volta de Macau em 99, data fixa, aconteceu. Volta de Taiwan pacífica até 2049. Ou seja, eu costumava qualificar de um país 3 sistemas. Um país 2 sistemas com Hong Kong e um país 3 sistemas com Taiwan. E um retorno pacífico. Deng Xiaoping nunca previu a possibilidade de uma guerra, muito menos iniciada pela China, para recuperar Taiwan. Quem quer a guerra é o Império. E quem vai provocar a guerra, se houver, via provavelmente uma falsa bandeira, vai ser o Império. Eles já telegrafaram isso várias vezes e diretamente. Bom, como a China vai escapar das provocações? Se for uma guerra convencional, por exemplo, usando a marinha americana no Mar do Sul da China, tudo que navegar no Mar do Sul da China vai estar candidato a virar coral quase imediatamente. Porque toda a costa chinesa já está missilizada e apontando para onde viria a marinha americana. Tudo o que os caras quiserem botar. Um ataque cibernético eletrônico dos americanos é uma possibilidade mais complicada.
A gente não sabe, e ninguém sabe se a China já tem tecnologia suficiente para interceptá-los. É uma das vertentes do diálogo militar ao mais alto nível entre os russos e os chineses, porque os russos têm uma tecnologia bem mais aprofundada de surveillance e de proteção, além de mísseis, sistemas de mísseis de defesa, S-300, S-400, S-500, hipersônicos, tudo. Isso os chineses estão começando. Os chineses vão começar a receber os S-500, que ninguém fala. Que os russos têm poucos ainda, eles estão começando a botar agora. Já desenharam o S-600. É uma loucura. É uma coisa que o nosso amigo Martianov fala. Eles estão pelo menos 2 gerações à frente, se não 3. E esse é um dos temas do novo livro do Martianov, que ele me disse que ele já acabou de escrever, está fazendo prefácio, deve sair acho que até o fim do ano. Fantástico. Que é uma complementação dos livros anteriores dele, onde ele demonstra o gap tecnológico entre os Estados Unidos e a Rússia. Bom, a preocupação do Politburo são justamente as falsas bandeiras, variações do Golfo de Tonkin. Eles sabem que pode até vir em massa daqui para frente. Como eles vão se proteger? E eles sabem também, e já sabiam desde o começo, porque o Putin lhes disse antes da SMO, que a guerra na Ucrânia é uma preparação da guerra contra eles. E que eles são o alvo principal. Perfeito. Ou seja, a Rússia é um caminho para eles chegarem anti-China. Assim como a guerra na Ucrânia é uma guerra contra 3 adversários. É uma coisa que eu gosto de sempre repetir nas colunas e nas podcasts. Uma guerra por procuração da OTAN contra a Rússia usando a Ucrânia como bucha de canhão. Uma guerra contra a Europa para desindustrializar a Europa e tornar um vassalo absoluto dos americanos, e uma guerra contra a China, porque é contra corredores das rotas da seda, Sibéria e via Ucrânia. Os chineses olharam e falaram, tudo bem, a gente tem outros. Aí começaram a investir no corredor central, começaram a investir mais Ásia Central, Irã, depois Ásia Central, Irã, Turquia, Cáucaso, a rota marítima da seda. Eles têm vários corredores, eles têm pelo menos 5 no Heartland e mais a marítima. Mas interferiu em business, ou seja, eles sabem que guerra é mal para o business chinês. Respondendo a sua pergunta, rotas da seda. Bom, para mim é pessoal porque eu sigo as rotas da seda até antes delas começarem, na verdade. Ou seja, elas foram lançadas oficialmente em 2013. Primeiro em Astana e depois em Jakarta. São 2 áreas que eu fui muito. Eu fui muito à Indonésia nos anos 90. Eu trabalhei muito na Indonésia nos anos 90. E minha base era Jakarta, evidentemente. E na Ásia Central, uma das minhas bases sempre foi o Cazaquistão. E uma das vezes que eu voltei ao Cazaquistão, acho que antes da pandemia, eu fui na sala da Universidade Nazarbayev, onde o Xi pronunciou o famoso discurso. Fiquei, uau! O cara mudou a história do século XXI nessa sala dessa universidade. Você não tem como ficar... Uau, o peso da história, né? Na sua frente, né? É emocionante. É emocionante. É emocionante. E é um projeto geoeconômico e geopolítico. Isso tem sempre que ser refrisado o tempo todo. É um projeto geoeconômico porque foi elaborado pelo Ministério do Comércio. Os caras olharam o planeta e falaram, escuta, vamos vender para todo mundo e vamos reconstituir corredores de conectividade, ou se não tiver, construímos os corredores de conectividade. E geopolítico porque na hora que o projeto chegou na mesa do Xi, ele leu e falou, porra, é a minha política para o resto do milênio, do século, do milênio, está tudo aqui. Isso aqui é um projeto geopolítico. É você usar a geoeconomia para se expandir geopoliticamente. E por isso que é tão perigoso. Os americanos demoraram muitos anos para entender isso. Eles só começaram a ver que era perigoso no começo da era Trump, por incrível que pareça. Aquele babaca do Obama e a equipe dele, os caras não sacaram nada, né? O Kagan escrevia isso nos anos 90. Fala, a China vai virar democracia, China não vai preocupa. virar democracia. A gente lia esses livros. Pois é. Bill Clinton acreditava nisso. Então. Mas como os republicanos são bem mais hardcore nisso, eles dizem,
isso aqui é competição econômica direta contra a gente. Eles sacaram que era um projeto alternativo e que ia envolver, talvez eles não tivessem sacado que isso ia envolver tudo, inclusive desdolarização, não na época. Mas, bom, tem que sancionar esses caras até o infinito. Então, o gênio das rotas da seda, que eu sou um fanático pessoal, porque através dos anos, eu percorri quase todas as rotas da seda. Eu fui olhar no mapa e falei, uau, tá faltando só uns trechinhos aqui. Mas aos poucos, eu terminei fazendo digamos, o percurso clássico, que é você sair de Xangai ou de Xi'an, atravessar a China inteira, depois você vai pela Ásia Central, dependendo de onde você quiser ir, Quirguistão, Tadiquistão e Cazaquistão, o Irã, que eu atravessei em boa parte, a Turquia, que eu atravessei quase inteira, uma parte do Cáucaso, chegando até Istambul e terminando em Veneza. E, inclusive, com trechos no meio sensacionais. Por exemplo, eu fui de Turkmenbashi, no Cáspio, do lado turcmeno, e eu cheguei em Baku de cargueiro, bêbado, depois de ter bebido vodka do Azerbaijão com os marinheiros, porque eles me hospedaram, os caras me venderam uma cabine por $10, a gente encheu a cara a noite inteira, eu caí na cabine, quando eu acordei de manhã, subi no convés e olhei em volta, falei, não é possível, eu tô tripeando de ácido. A gente tava entrando no porto de Baku, mas era um negócio mais alto, caralho. E eu, evidentemente, eu tava bebaço, né? Eu falei, nossa, não é possível. Que cidade é essa? Baku! É o nosso destino. Então essas coisas é legal, porque aí você junta esses trechos das rotas da seda, porque as rotas da seda eram várias rotas, e não é que alguém saía de Xi'an e ia para Veneza. Não! Eram todos intermediários, então eram trechos. E quem controlava o grosso da rota da seda no meio da Ásia Central eram mais ou menos descendentes de impérios nômades. Então, a grande história que me interessa em geopolítica, na verdade, é essa. Quando eu puder, eu vou largar tudo e eu quero fazer um livro sobre isso. Que é retraçar as diferentes rotas da seda do passado, a história dos impérios nômades, como eles se constituíram na Ásia Central, o declínio com o início da Era dos Descobrimentos e a China ressuscitando esse grande empório mundial no século XXI. Por isso que é um fenômeno tão extraordinário. E quando você está lá no meio, você não quer saber de outra coisa. Imagina, você está em Bucara, por exemplo. Você entra numa loja e começa a conversar com um vendedor de tapetes. O cara te bota um tapete na frente, quando você olha o desenho do tapete, fala, putz, há 1500 anos atrás os caras estavam vendendo o mesmo tapete com o mesmo desenho. É do caralho, né? É sensacional. Então pra mim tem um lado muito de joy, de alegria de reviver essa história toda, e ao mesmo tempo no nosso trabalho de explicar como funciona tudo isso, você fazer a correlação e explicar aonde os chineses querem chegar com esse conceito de novas rotas da seda. Aí tem mais um terceiro vetor da sua pergunta. Tem, que eu esqueci. Que é até uma questão junto com o Valdir. Sim. O Valdir faz parte do membro de pesquisa, é um membro do grupo de pesquisa sobre os BRICS, né, Valdir? Da Universidade de São Paulo. Okay. Isso. E tem a ver com a questão dele, que é a questão derradeira nossa aqui, Sim. que é a questão da desdolarização. Então, como é que a China vê esse processo, né, e os BRICS em geral, da desdolarização, o Valdir vai complementar. Mas é a questão de quebrar a hegemonia do dólar, né, porque Bretton Woods vai fazer 80 anos. E nós sabemos que a hegemonia norte-americana, ela tá, o hegemon, né, ele está calcado, hegemonia no sentido de poder, né, porque o soft power, enfim, é outra coisa. Mas no poder das armas e do dólar, ou seja, a bomba e a moeda. A questão da bomba nós já discutimos aqui, quer dizer, do poder, né? Como os contrapontos se levantam, enfim, as guerras. Os Estados Unidos não vencem uma guerra, eles não venceram uma guerra esse século. Não venceram nenhuma. Granada. Exatamente. Olha, vencemos Granada. Exatamente. Eles não sabem o que é a vitória. Eles não sabem o que é. Então, o outro pilar é, obviamente, a hegemonia do dólar, que é a hegemonia financeira global, que, digamos, é o resquício do que sobrou de Bretton Woods.
Mas aí o Valdir vai complementar com a questão dos BRICS e aí, enfim, a gente vai encerrar. Que, inclusive, um dos braços justamente da hegemonia dos Estados Unidos é o fato da sua moeda ser a moeda de comércio global. Então a gente tem também, dentro desse sistema, dentro dessa conjuntura, como é que a gente pode ver a importância, por exemplo, da entrada da Arábia Saudita e do Irã nos BRICS, tendo em vista que o dólar ganhou importância também porque era a moeda que pagava justamente as commodities, né? Os sauditas recebiam em dólar e aí criou-se o termo petrodólares, por exemplo, ali que enriqueceu muito os países da região. E a Arábia Saudita já concordou em vender dólares, em vender petróleo por yuan. Sim. Então, entrando esses dois atores que são energeticamente muito importantes no Oriente Médio, como é que isso muda a geoeconomia dos BRICS e pode acelerar esse processo de desdolarização da economia global? Muda tudo. E quem percebeu isso em Washington, Nova York, na verdade esse é o trauma absoluto, esse é o pesadelo total desses caras. Que alguns bons analistas já sacaram isso, porque agora não vai ter retorno. A gente não tem plano B para um negócio desse. Bom, deixa eu voltar um pouco a Irã e Arábia Saudita nos BRICS. Eu acho que em termos de estratégia geopolítica a longo prazo, talvez tenha sido o golpe de mestre do século, até agora. Por quê? Começou com a Rússia. Essa conversa começou via Moscou, separadamente. E tinha intermediários. Podia ser em Bagdá, podia ser em Oman. Aí os russos sentavam com os sauditas, conversa à parte. Depois os russos sentavam com os iranianos, conversa à parte. Aí vai um tempo. Aí eles pegam os pontos principais de um e de outro. Um belo dia, sabe, bom, vamos tentar pôr os dois na mesma mesa. Aí botaram Riad e Teherã na mesma mesa, pela primeira vez em 40 anos, talvez, né? Desde a Revolução Islâmica. Os caras começaram a se entender, os russos viram, opa, tá andando esse negócio aqui, tem jogo. Ligaram para Pequim e falaram, o seguinte, nós fizemos isso aqui, os caras estão na mesa, estão conversando, a bola vai ser de vocês, a gente passa tudo para vocês, eles vão para aí e vocês fecham um acordo com a foto. Os chineses falaram, porra, presentaço, né? Não deu outra. Onde foi o aperto de mão? Pequim. Ou seja, isso é um exemplo prático para vocês todos do nível de interação da parceria estratégica abrangente Rússia-China. Primeira coisa. Segunda coisa, BRICS Plus. Me disseram que o pau quebrou entre os 5 para ver quem vão ser os novos membros. A informação mais fidedigna de Moscou é que a Índia era contra 3 árabes ao mesmo tempo, ou seja, Egito, Arábia Saudita e Emirados. Adivinha quem foi o moderador? De novo, a Rússia. Os russos explicaram para os indianos, olha, China tem as rotas da seda. Eu sei que vocês têm um monte de problemas com a rota da seda, mas vocês têm uma rota da seda também, com a gente. É o Corredor de Transporte Internacional Norte-Sul, a sigla INSTC. Tem muito disso no livro. Inclusive, eu tenho que explicar o que é o INSTC. O INSTC é Rússia, Cáspio, Irã, Golfo Pérsico, Índia. Ou seja, é a rota da seda dos indianos para vender mais para o Irã e para a Ásia Central, uma derivação, e vender mais para a Rússia, e vice-versa. Aí os russos falaram, olha, os chineses têm a rota da seda, vocês têm a rota da seda. A gente precisa ampliar a nossa profundidade estratégica com petróleo e gás, que vocês, indianos, não têm. Vocês estão comprando da gente, Rússia. China também não tem. China compra de Irã e da Arábia Saudita. Vamos trazer o Irã e a Arábia Saudita para os BRICS. Que coisa mais... Bom, eu tenho que falar. É a geopolítica do caralho, mas cósmica, sabe? Só os russos têm uma visão estratégica a esse nível. Os chineses concordaram, os indianos concordaram, caiu o preconceito ante os árabes, o terceiro Egito, por razões óbvias, porque posição estratégica.
entraram nos BRICS expandidos. Elemento extra nessa história toda. A Arábia Saudita e Rússia têm uma relação privilegiada na OPEC Plus. OPEC Plus. Vocês devem saber da OPEC Plus. Quem manda na OPEC Plus é Rússia e Arábia Saudita. É ao nível do MBS ligar para o Putin e falar, escuta, vai ser quanto o barril do petróleo? Quanto a gente vai baixar na produção? Os dois discutem entre eles e os outros aceitam. Basicamente é isso. Ou seja, vocês lembram da invasão do Iraque em 2003, quando aquele babaca do Wolfowitz falava, nós somos a nova OPEP? 20 anos depois, Rússia e Arábia Saudita dizem, nós somos a nova OPEP. E funciona de acordo com as nossas regras. E todo mundo está de acordo. Bom, OPEC Plus, então, o que os BRICS têm, além da expansão natural? Estrategicamente, eles estão em todos os nós que contam. Em termos de energia, eles controlam a energia que conta é petróleo e gás, que são os maiores produtores, estão juntos na mesma mesa. A possibilidade de se expandir para outros grandes produtores é enorme. Pode entrar o Cazaquistão, está na lista dos BRICS expandidos. Por exemplo, Venezuela também está na lista. São as maiores reservas de petróleo não exploradas, certo? Então, estrategicamente, eles cercaram a história toda. E aí entra na grande discussão que é, ok, como nós vamos fazer a desdolarização? E é o pé que a gente está agora, que é o mais complicado de todos, porque os BRICS não tinham um roadmap para desdolarização. Inclusive até a expansão anunciada no ano passado. Agora tem eu não posso dar detalhes. Eu já falei sobre isso, mas na hora que sair, vocês vão ser os primeiros a saber que eu vou fazer uma coluna com o Glaziev no meio, que já aprovou, inclusive. É um sistema novo, é uma unidade apolítica completamente diferente de uma moeda. Pra vocês terem uma ideia, já chegou no Ministério Russo das Finanças, os caras adoraram. Já chegou na Elvira Nabiulina no Banco Central, ela gostou da ideia, por incrível que pareça. O Glaziev já legitimou a ideia academicamente. Ele quer ir à China fim de maio. Inclusive ele quer encontrar a Dilma. E eu vou tentar justamente ajudar nesse encontro. Com o Elias e com a Dilma. O Glaziev, na hora que chegar lá, ele fala com os dois e ele explica pessoalmente o que é. O plano não é dele, por sinal. Isso é super importante. Na entrevista que eu fiz com ele, a última, uma delas eu acho que está no livro. Mas a última, eu acho que foi a mais importante ainda, porque o que ele falou off the record, desliga o microfone, foi muito importante. Ele falou muito sobre os BRICS, ele falou, olha, se tiver uma mudança interna, barra pesada, nos estatutos do Banco dos BRICS, o NDB, em Xangai, esse negócio não vai para frente, porque está ligado ao dólar. Então os caras têm que refazer os estatutos, botar isso ligado à cesta de moedas dos BRICS 10 ou 12, 14, 15, usar esse novo projeto de uma unidade apolítica e começar tudo de novo. Você não pode ser um banco de desenvolvimento fazendo empréstimo na língua do inimigo. Na língua não, na moeda do inimigo, desculpa. Eu estava pensando em língua e em inglês. Bom, então esse o negócio está se movendo a uma velocidade tão brutal que depois que eles olharam estrategicamente, chamaram os parceiros certos para o BRICS expandido, esse ano é o ano da aceleração do processo de desdolarização. E eles sabem que eles precisam chegar nessa cúpula em Kazan em outubro com um mapa prático e concreto para mostrar para os outros, falar, esse é o nosso mapa para desdolarizar e vocês todos vão estar no meio. E isso vai expandir para os outros, vai para a Organização de Cooperação de Xangai, vai para a União Econômica Euroasiática, você pode vender para a CELAC na América Latina, para a União Africana, para a ASEAN no Sudeste da Ásia, para todo mundo. Então a velocidade é vertiginosa, mas tem um plano B já. E eles descobriram nos últimos meses, isso é que é extraordinário. Bom, não sei se responde a sua pergunta, mas acho que dá um painel auspicioso para todos vocês de que há caminhos para se organizar essa multipolaridade e essa desdolarização. Embora é de uma complexidade absolutamente...
Quando eu estava lendo o paper desses caras do novo negócio, nossa. Aí eu fui jantar com eles e falei, escuta, me explica isso, me explica isso. Eles explicaram cuidadosamente. Aí quando eu entendi o negócio, eu falei, mas é uma ideia bárbara. E não é à toa que foi aprovada pelas altas instâncias econômicas russas. Isso faz sentido e é apolítico. Um mecanismo apolítico. Agora, o grande problema prático vai ser vender isso para empresas. Então os caras estão pensando em Moscou. Escuta, se a gente por exemplo, se a gente vai na Gazprom, mostra o programa para eles, os caras da Gazprom falam, vamos começar a usar o seu sistema de pagamento. De um dia para o outro vira, porque todo mundo que faz business com a Gazprom vai querer entrar também. Mesma coisa com a Rosneft, Norilsk, Nickel, as grandes empresas russas. Se todas elas entram, as empresas chinesas vão olhar e falar, opa, é uma boa ideia. Os chineses até agora eles não avançaram porque eles têm medo de sanções dos americanos. Mas os chineses agora estão, nos últimos dias, inclusive, e eu acho que eles subiram um patamar. E eles subiram esse patamar justamente no encontro do funcionáriozinho de quinta, Little Blinken, com Xi. E ele encontrou o Wang Yi também, ministro das Relações Exteriores. Os dois disseram para o Blinken, na chapa, na lata, direto, ou é cooperação ou é antagonismo. Vocês decidem. Ele jogou a bola do outro lado. A decisão é do Império. Se o Império resolver partir para a confrontação, os BRICS, o Sul Global e essa organização multilateral já tem armas. E as armas eles estão engatilhando. E aí eu deixo vocês com os bons auspícios, como os budistas dizem, né? Uma situação auspiciosa. Ô Pepe, com esse final apoteótico ali, né? Que incrível, que aula, hein, Valdir? Hoje foi um dia épico. Foi um dia épico, simplesmente. Garçom, mais café. Mais café. Café e água. Poderíamos varar a noite aqui. Não, nós estouramos Fácil. todos os tempos. Podíamos varar a noite fácil. Exatamente. Nós agradecemos o bar aqui porque nós estouramos todos os tempos e tudo isso. Mas o nosso quadro final, Pepe, é uma dica cultural. Sim. É a tradição do moinho. Enfim, como eu disse aqui, muita gente jovem nos assiste, também é de 8 a 80 aqui, né? E o pessoal joga dicas culturais também. Então um livro, uma peça, uma música, enfim, algo mais soft, digamos assim, para os nossos espectadores, para as nossas espectadoras. Vou pedir para o Valdir dar uma dica primeiro, depois eu vou modestamente dar uma dica e você vai encerrar pra gente, tá bom? A minha dica vai ser um livro de um autor chamado Gilbert Achcar, chama-se The New Cold War, a Nova Guerra Fria, em que ele coloca a tese de que a Guerra Fria que hoje a gente vê entre o Ocidente e a Rússia começou, na verdade, não em 2014, como alguns diziam, nem tão pouco em 2022, mas em 99 com o bombardeio da OTAN na Sérvia, ali que ele designa como os princípios dessa ordem mundial que não é baseada em regras do Ocidente e que desembocou nesse conflito que a gente vê hoje. Minha dica cultural, então, é esse livro, A Nova Guerra Fria. Fantástico. Que dica, hein? Bom, eu não tenho nem roupas, né, para agora, esse momento, mas, como diria Fernando Pessoa, né, eu não tenho nem roupa. Não tenho nem roupa, é muito legal. Com que roupa eu vou? Mas eu vou sugerir aqui uma dica de uma autora brasileira, né, uma professora extraordinária, que é a professora Cristina Pessequilo, da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e também do grupo de pós-graduação da Universidade do Rio Grande do Sul, né, da Federal do Rio Grande do Sul, que é basicamente, né, enfim, o que nós estamos discutindo aqui, parte do nosso grupo de estudos e discussão, que é o livro novo dela, chamado A Reconfiguração do Poder Global. Ótimo. É um belíssimo livro que vai trazer esses elementos todos aqui misturados com a gente, e você pode achar facilmente aí nas redes, né? A reconfiguração do poder global, subtítulo Em Tempos de Crise. Exatamente tudo que nós discutimos aqui. Pepe Escobar, você é o dono e proprietário desse programa. De jeito, imagina. Desse encontro, né? Ok, posso introduzir um elemento perturbador? Por favor. Vão no YouTube, cliquem Keith Richards, cliquem I'm Waiting for My Man. Keith Richards reinventou
talvez a canção mais icônica do Velvet Underground, que é basicamente talvez a banda mais influente da história do rock. Escrita por Lou Reed, evidentemente. Ou seja, você pega um cara que está com 80, já passou de 80, né? Ou seja, o mundo no futuro, todo mundo vai morrer, todas as baratas vão morrer, mas Keith Richards sobreviverá. Então, o testamento do Keith Richards, sobrevivendo ao apocalipse, é ele refazer o Lou Reed no Velvet Underground, cantando I'm Waiting for My Man e com uma batida e um punch de guitarra inacreditável de você ouvir em 2024. Então, talvez essa possa ser a trilha sonora de I'm Waiting for My Bricks. Então, I'm Waiting for My Man. Keith Richards, Velvet Underground. Bom, com essa dica, nós agradecemos a todos. Se você acha que esse programa tem que ser alcançado em mais pessoas, curta e compartilhe. É muito importante para o algoritmo. Pepe, obrigado pela generosidade. Obrigado, Imagina, que é isso. Obrigado a vocês. Pepe tem uma alma generosa. Obrigado a vocês. Da grandeza Olha, dele. bom, eu sou paulistano, eu nasci aqui, então se eu posso dar um pouquinho para a cidade onde eu nasci, eu espero que tenha sido hoje. Fantástico. O Mundo é um Moinho fica aqui. Até a semana que vem. Abraço. Obrigado.